Quem é o seu porto seguro? O que te traz a impressão de segurança e bem-estar? Aonde você se refugia nos momentos de medo? Qual é verdadeiramente o seu porto seguro? Na aula de ontem, nós aprendemos algo extraordinário sobre como conquistar verdadeiramente a resposta às nossas orações, súplicas e clamores a Deus. Nós entendemos na aula de ontem que para conquistarmos o coração do Senhor, para sermos atendidos por eles, é necessário termos a nossa mente e corações aplicáveis para entender, conhecer e ter intimidade com Ele através da sua santidade. É notório que através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos faz crescer a cada dia, mas para que possamos alcançar a plenitude desse relacionamento, é necessário temor a Deus, fé, verdadeira adoração, renúncia, amar a disciplina e a repreensão, e todos os dias desejar ser instruído, direcionado, ensinado, exortado, aconselhado pela palavra. E aprendemos também que é necessário nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Agora, o porquê que muitos não são atendidos? O que faz com que nós não alcancemos a resposta do Senhor? E ali nós aprendemos que os loucos, chamados de necios, insensatos, aqueles que desprezam o conhecimento e a sabedoria, essa é a razão, a falta do temor de não ser respondidos por Deus. E hoje, desde já, eu quero te dar as boas-vindas. Quinta-feira poderosa, que Deus revelará aos nossos corações aquilo que eu e você precisa ouvir, aquilo que eu e você necessita encaixar em nossa vida no dia de hoje. Porque, desde já, nós temos que entender que o verdadeiro porto seguro é Cristo, que o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, o Todo-Poderoso. Queridos, eu quero desde já meditar convosco Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33, que nos diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mais uma vez, para que fique bem claro para a gente, os nécios são mortos por seu desvio. Quem são os nécios? Nécios, loucos, insensatos. Toda essa nomenclatura se sintetiza em um mesmo sentido, em um mesmo patamar. No popular, dizendo, são todos farinha do mesmo saco. Recapitulando, a pessoa insensata, ela é uma pessoa sem juízo, sem sabedoria alguma, sem discernimento, aqueles que de maneira nenhuma colocam crédito naquilo que Deus fala. Não tem obediência, não tem temor, não tem fé, ou mesmo que tenha fé, não está disposto a viver aquela fé que ele profere. A pessoa insensata, ela tem na sua vivência, na sua essência, a falta de sabedoria, que é chamada de juízo. Por que ela não tem? Porque ela age sem pensar. Ela é uma pessoa sem bom senso, por isso chamada de insensata. É uma pessoa que despreza os princípios divinos, morais. É aquela pessoa que desobedece a Deus, a sua liderança, e quem mais ela teria que prestar continência. É aquela que
desonra os mandamentos, os preceitos do Senhor. É uma pessoa tola, ou seja, sem entender as evidências do Deus que é tudo, que não tem palavras para decifrar o que ele representa para cada um de nós. E o resultado disso tudo, é claro, só podia ser negativo. A pessoa se torna tola, insensata, louca, através do que ela nega a essência de viver uma vida com Cristo. Ela nega a oportunidade de ter temor a Deus e viver concernente à sua palavra. O resultado disso é o seu desvio, e através do seu desvio vem a loucura, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Exemplo básico, quando você olha para uma pessoa aprofundada no mundo das drogas, da criminalidade, da prostituição, todas elas vão virar para você, ou a maior parte delas vão dizer para você que estão bem, que está tudo legal, que estão se sentindo felizes, que estão se sentindo realizadas, principalmente quando esse caminho traz para elas a falsa sensação que estão bem financeiramente, que são desejadas, mas tudo isso jamais preencherá o vazio que todas elas têm em seu coração. Tudo isso é, infelizmente, por falta de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. São aquelas pessoas que, ao invés de se disponibilizar e se colocar à disposição da sabedoria, elas preferem negá-lo, rejeitá-lo, pular fora e andar conforme os seus próprios caminhos. É por isso que Salomão já disse várias vezes que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Quero convidar você a discorrer comigo alguns versículos anteriores que nos diz assim, no mesmo livro de Provérbios, os versículos anteriores, a partir do versículo de número 23, que diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Primeiro, entenda que nós temos dois tipos de palavras. A palavra logos, que é a palavra escrita, o que significa que qualquer pessoa que tenha uma boa oratória, qualquer pessoa que tenha um certo conhecimento sobre sociologia, filosofia, ou mesmo em qualquer outra área científica, tem uma boa locução, tem uma boa interpretação de texto, conhece bem de gramática, ou seja, conhece e domina bem o nosso português, é capaz de ler um texto bíblico e falar sobre ele. Porque as porções bíblicas, a maior parte delas, são históricos, são doutrinários, e aqueles que são nesses níveis, até mesmo alguns de revelação, que são mais claros, mais transparentes, essas pessoas são capazes de falar, porque é uma palavra escrita, histórica. Mas a palavra revelada, que nós chamamos de rema, somente é dada para nós, derramada sobre nós, de forma copiosamente, ou seja, infiltrada, derramada, escrita em nosso coração. Como Deus falou para Jeremias, chegará um tempo em que eu mesmo escreverei nas tábuas dos vossos corações a minha palavra. Então essa palavra que é derramada sobre o nosso coração,
revelada para nós no nosso íntimo, só pode ser dada através do Espírito Santo. E ele diz assim: e vos farei saber as minhas palavras. Então, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de revelar-nos a verdadeira palavra de Deus. Então, quando nós nos disponibilizamos a estudar a palavra de Deus, temos nada menos e nada mais do que implorar, clamar pela presença do nosso amigo, nosso intercessor, nosso ajudador, o nosso companheiro Espírito Santo. É somente Ele que é capaz de nos revelar o oculto e o escondido através da palavra que é revelada aos nossos corações pelo próprio Deus através do seu Espírito. Porém, entenda, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Na aula de ontem nós falamos de maneira bem profunda sobre essa rejeição, sobre o não querer, ou seja, é uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Desde o princípio, Deus já havia falado: coloco diante de vós a bênção e a maldição. Coloco diante de vocês a vida e a morte. É uma questão de escolha. Então, ou seja, somente quem realmente quer. Mas o que a maioria dos homens fazem, quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano, rejeita o conselho, não aceita a repreensão. Volto a tocar nessa tecla, onde Salomão, ele sempre recita dizendo que é necessário amarmos a disciplina e a repreensão, pois é só assim que cresceremos e seremos pessoas melhores. Mas por que essas pessoas não tiveram a revelação genuína e profunda da palavra? Porque rejeitaram o conselho e não quiseram a minha repreensão, diz o Senhor. Aí continua: também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Quem está dizendo isso é Deus. É Deus que está proferindo essas palavras através de Salomão. Já imaginou Deus não tendo misericórdia? Já imaginou Deus derramando sobre sua ira sobre o ser humano? Porque todas as vezes que Deus ficava irado, Deus abria a terra e engolia o povo vivo. Deus mandava fogo do céu e consumia as pessoas. Então a ira de Deus é algo que nós devemos temer. Não que ele vai mandar fogo do céu agora nesse tempo da graça, não que ele vai abrir a terra e engolir todo mundo, não, claro que não. Mas ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Ele só tem o comprometimento de te guardar, de te proteger, de te guiar, se você quiser andar com ele. Enoque andou com Deus e foi transladado. Elias viveu com Deus e foi arrebatado em um carro de fogo. É só aquele que tem intimidade com Deus é que pode andar passo a passo com ele. Pelo contrário, não quer, não é obrigado. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É se quiser. Outra ocasião, depois que Jesus ele traz uma ministração mais pesada, dizendo que a sua carne seria comida pelos homens, o seu sangue bebido pelos homens, ele foi largado, abandonado por todos aqueles que estavam ouvindo. E quando no final só sobra ele e os 12, Jesus vira para ele e fala com eles assim: aqui, não quereis ir vós também? E Pedro responde para ele: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna?
Somente Ele tem a palavra de vida. Somente Ele tem a palavra que transforma. E aonde você quer estar, aonde você quer se refugiar, se proteger, pois só nele nós alcançamos tranquilidade, paz, prosperidade. E ele nos faz vencer todos os obstáculos e adversidades da nossa vida. Mas o que fez isso acontecer? Através do temor, a fé e a adoração a Deus. Mas aqueles que não querem, que zombam, que largam para lá, eles precisarão de Deus. E no momento que eles clamarem, está escrito, não sou eu que estou dizendo. O Senhor disse, e quando vier a sua desventura, o seu terror, eu vou rir de vocês, eu vou zombar de vocês. No verso 27 ele diz, e vindo o vosso terror como uma tempestade, você já imaginou uma tempestade? Raios, trovões, relâmpagos, uma chuva fortíssima, todo mundo desesperado, descontrolado, morrendo de medo. E Deus olhando para eles, rindo, zombando, não ligando para o terror que eles estão passando. Por quê? Simplesmente porque rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua repreensão, rejeitaram os seus conselhos, só porque não quiseram se submeter ao senhorio de Deus. Tudo na vida tem uma consequência, inclusive na vida espiritual. Não brinque com as coisas espirituais. Não leve as coisas de Deus à brincadeira. Deus é amor. Deus é compaixão, é longanimidade, é bondade, é misericórdia, é graça. Mas o mesmo Deus que é isso tudo, ele é fogo consumidor. Paulo escrevendo ao Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, não erreis, de Deus ninguém zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. E no verso 27, ele continua dizendo, vindo o vosso terror como a tempestade, acabamos de falar da tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Você já viu tufões que são redemoinhos fortíssimos que saem arrancando tudo, quebrando tudo, destruindo tudo? É isso que Deus está falando. Quando a sua vida começar a desandar, destruir tudo, acabar com tudo, não adianta clamar, porque Ele não vai ouvir. Se você rejeitar a palavra, rejeitar o conhecimento, rejeitar o entendimento, rejeitar o temor do Senhor, rejeitar os seus conselhos, Ele não terá nenhum comprometimento com você. Quando vier a sua angústia, não haverá refúgio, não haverá fortaleza, não haverá socorro bem presente na hora da angústia. Voltando para os versículos 32 e 33, o capítulo 1 de Provérbios, ele faz com esses versículos uma promessa que o Senhor afirma que os necios, ou seja, os tolos, os insensatos, todos aqueles que nós acabamos de explicar em instantes atrás, eles negam a compreender, a abraçar o caminho do Senhor. E o que eles têm de brinde, de prêmio para eles? Morte, perdição, angústia, tristeza, falta de socorro, falta de abrigo, sem a presença de Deus. Sem o socorro de Deus, o que é do homem? Porque sem Deus, nós nada podemos fazer. Sem Ele, não somos ninguém, não somos nada. Mas o Senhor completa com a promessa poderosa. Ele diz que aquele que ouve ao Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O escritor aos Hebreus, ele sempre recita dizendo,
hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aguce os seus ouvidos. Clame a Deus para que sejam afiados e afinados no diapasão do Espírito, para que você possa ouvir ao Senhor. Que você possa ter intimidade para entender ao Senhor. Pedir a Deus discernimento para que quando Ele falar com você, você souber entender o que Ele está falando, como está falando, e atentar, e não apenas atentar, colocar em prática todos os seus conselhos e direções. Mas, dentro desta promessa que Ele diz que nós habitaremos seguro porque ouvimos ao Senhor e sem temor do mal, uma das primeiras orientações que nós temos nessa palavra, das considerações importantíssimas nessa palavra, Deus não está afirmando que os que ouvem a sua voz não enfrentarão o mal. Não é isso que está escrito aqui. Porque se fosse, não estaria complementando posteriormente, anos depois, aquilo que Jesus Cristo falaria: no mundo tereis aflição. Nós sabemos que cada dia que passa, nós enfrentamos desafios, adversidades, problemas em todos os aspectos e sentidos, tais como na saúde, no casamento, na criação de filhos, no emprego. Em todos os aspectos nós passamos por adversidades, dificuldades, algum problema, mas ele está dizendo que quando nós passarmos por esse mal, nós não temeremos esse mal. O profeta Isaías, ele diz assim: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós temos o Deus que está conosco, o Deus de Jacó sendo o nosso refúgio. Nós somos aqueles que podemos dizer que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. O salmista Davi, ele sempre recitava isso dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No Salmo 91, Moisés afirma dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É somente descansa na sombra do Onipotente aquele que habita no seu esconderijo. Mas para habitar no seu esconderijo, temos que estar debaixo da sua palavra, entrelaçado a sua palavra ao seu querer, ao seu propósito, aos seus conselhos, às suas admoestações, os seus ensinos, ou seja, usar a sua palavra como uma bússola que guia a nossa vida. A promessa aqui não é promessa de não passarmos, e sim de não temermos. A promessa aqui é Ele nos revestindo de fé perante as nossas provações. Ele nos fazendo entender que fé para crer, mesmo enfrentando os mais terríveis gigantes, podemos ter segurança, tranquilidade e coragem. Lembra de Davi? Quando Golias o enfrenta dizendo: você acha que eu sou um cachorro para mim, com pedras e paus? Hoje mesmo entregarei sua cabeça aos corvos. Porém Davi olha para ele e diz: você vem perante mim com espada e escudo e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Que esse gigante que você está enfrentando, que essas adversidades que estão entrando na sua vida,
seja vencida hoje em nome de Jesus, porque Deus te levanta como Davi para enfrentar os gigantes da sua vida, e você, com essas pedras, que Davi pega 5 pedras, e essas 5 pedras, tipologicamente falando, representando aquele que é a nossa pedra angular, a nossa rocha de esquina, que é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em segundo lugar, o que chama a nossa atenção nesse texto é que a afirmação anterior sobre os loucos, o Senhor ensina que aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. A palavra hebraica para louco, nesse texto, não se refere a nenhuma condição mental, mas de coração. Em outros textos, é traduzido como insensato, como nós falamos um instante atrás, insensato, louco, né? Tudo isso está no mesmo pacote, no mesmo contexto. Eclesiastes 4, versículo 3, chama de insensato. Em Salmo 49, 10, chama de estuto ou astuto. Refere-se aos arrogantes, aos soberbos, aqueles que constroem os seus próprios caminhos sem o temor de Deus. A afirmação que nos deixa intrigados, com um ponto de interrogação na nossa mente, é que esses loucos, a impressão de bem-estar os leva à perdição. Em outras palavras, ao fazerem aquilo que é mal, eles têm a impressão de estar tudo bem porque estão prosperando, conseguem ter ganhos financeiros que muitas das vezes nós mesmos não conseguimos ter. Conseguem benefícios sociais e pessoais, dando-lhe a impressão que está tudo bem, que está tudo no controle, mas isso é importante advertência para nós. Porque a palavra não está criticando as pessoas que prosperam, que são ricas, que trabalham honestamente e conseguem conquistar sucesso financeiro, material. Não é isso que está dizendo. Mas a forma com que conquistam isso, na desonestidade, na infidelidade, de forma ilícita. Lembra de Asaf? Asaf, no Salmo 77, ele diz: os meus pés quase se desviaram, olhando para os ímpios, porque eles prosperam e tudo para eles vai bem. Mas aí logo depois, o Senhor o chama para entrar no templo. Então, quando entra no templo, Asaf tem a verdadeira revelação, que no fim deles será um fim de destruição. Nós nunca vimos em toda a história do nosso tempo tantos políticos corruptos que a casa caíram para eles e hoje estão presos, enfrentando processos, passam vergonha nacional, ainda que muitas vezes não estão na cadeia, mas têm a sua vida pessoal revirada pela Polícia Federal. Tudo isso uma vergonha. E quantas vezes nós pensamos que essas pessoas eram intocáveis? As milícias no mundo da criminalidade, quantos chefes de facções hoje estão sendo presos, mortos? Porque o mundo da criminalidade só tem 2 C, o C de caixão e o C de cadeia. E essas pessoas que entram no mundo das drogas, da prostituição, nunca se viu tanto feminicídio como em nossos últimos dias agora. Mulheres mortas porque se envolvem muitas das vezes com bandidos. Então, tudo isso traz consequências dessas pessoas loucas que não têm temor a Deus e querem andar conforme a sua própria sensatez, a sua própria forma de pensar. Não estou dizendo de forma generalizada. Há muitas pessoas que aparentemente são maravilhosas, mas só Deus sabe o coração maléfico e podre que elas têm.
os criminosos que eles são, as pessoas podres que eles são, capazes de fazer as piores coisas. Mas estou falando de uma forma geral. A maioria das pessoas que, infelizmente, hoje, principalmente mulheres, são mortas é porque se envolveram no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, e se envolveram com bandidos que não aceitam essas mulheres refazerem a sua vida de novo e passam o resto da vida presa a esse tipo de gente. Ou, infelizmente, mortas por quererem sair fora desses relacionamentos totalmente tóxicos. Mas voltando para a palavra, é impossível nós olharmos para tudo isso, vendo pessoas que fazem sem o temor do Senhor e sem integridade no seu coração as suas decisões e colhem em si mesma o preço caríssimo do seu pecado, da sua escolha. Mas é impossível não se lembrar das palavras de Jesus, que através de suas histórias, das suas parábolas, das metáforas que ele usava, ele falou sobre um desses loucos que tinha abundância e tomado pela impressão de bem-estar, pensou não precisar de mais nada, mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, versículo número 20. Tudo que você tem na sua vida, sejam elas riquezas financeiras, materiais, sucesso, nome, tudo isso tem que ter um propósito. Tudo isso tem que ter um porquê. E esse porquê, esse propósito é para abençoar a vida de outras pessoas, para investir no reino, para socorrer os pobres, os necessitados, as viúvas, os doentes. Os seus recursos têm que ser para esse propósito, porque foi para isso que Deus permite que as pessoas prosperem. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas são igualzinho esse camarada, esse louco de Lucas. Estou bem, os meus celeiros estão fartos, vou fazer outro celeiro, vou preparar tudo para a minha alma ficar abastada, ficar tranquilo. Mas se te pedirem a sua alma hoje, se o cerco se fechar contra você, você ser preso, você ser morto, e aí? Como ficará a sua alma? Se você, moça, tão linda, tão bela, se infelizmente tirarem a sua vida, se infelizmente você perder a sua liberdade, o seu nome, a sua saúde, por uma doença sexualmente transmissível, como ficará a sua vida? Agora, cuidado, eu finalizo aqui a minha aula dizendo para todos vocês que me escutam ou que tem alguém na sua família passando por essas situações, desde já, compartilhe, abençoa, edifique outras vidas através da palavra do Senhor. Cuidado com essa impressão de bem-estar. Cuidado quando tudo aos seus olhos parece bem. Cuidado quando parece que você está prosperando em tudo. Cuidado. Cuidado com esse bem-estar ilusório, firmado no que você tem. Porque hoje você tem beleza, hoje você tem dinheiro, hoje você tem sucesso, hoje você tem uma falsa ilusão de proteção no meio da criminalidade. Ou usa do seu corpo como uma fonte de lucro, mas a beleza vai passar. Esse corpo escultural que chama tanto atenção, que te faz ganhar tanto lucro, um dia vai passar. A falta de ter uma família estruturada vai chegar. A falta de ser respeitada, de ter um nome, vai passar. A falta de ter uma esposa,
de ter filhos, vai chegar para você. E você se verá sozinho, sem futuro, sem esperança, porque passou toda a sua vida investindo em algo que não vai trazer retorno para você. É por isso que Jesus disse: não junteis tesouros na terra em que a traça e a ferrugem consomem, mas invistam em tesouros celestiais. Ele não estava falando contra a prosperidade financeira, material, não era nada disso. O que ele estava dizendo é que o seu foco, o seu objetivo, o seu Deus tem que ser o Jeová Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Tem que ser Jesus Cristo, que é o seu único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, do qual isenta a necessidade de qualquer outro, porque o seu sacrifício foi perfeito e não precisa de outro. Não precisa de outro mediador, de outro intercessor. Não, nada disso. Ele é perfeito e suficiente. O sacrifício que nunca mais precisará de outro. E com ele, as suas bênçãos é que realmente enriquecem e elas não trazem dores. Então, prefira estar seguro nos braços daquele que tanto te amou. Prefira estar tranquilo e sem temor do mal, firmado na confiança em Cristo. E eu finalizo aqui a minha aula, deixando para você Salmo 20, verso número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Fica aqui para você a dica. Que Deus em Cristo te abençoe. E até a aula de amanhã, em nome de Jesus.